Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 20 de dezembro de 2024, naturalmente a gente precisa falar da queda que o Bitcoin e que as criptomoedas estão vendo nas últimas 24 horas. O Bitcoin nesse momento está cotado em aproximadamente 95 mil dólares americanos, uma queda de cerca de 6% nas últimas 24 horas. Queda essa que é leve, se a gente ainda comparar com outras criptomoedas, como por exemplo o segundo maior criptoativo do mercado, o Ether, que nesse momento tem cerca de 3.300 dólares americanos cada unidade, com uma queda nas últimas 24 horas superior a 9%. E a gente consegue ver que outras diversas criptomoedas, inclusive as do top 10, estão vendo quedas superiores a esse percentual. Solana, por exemplo, que nesse momento é o sexto maior criptoativo do mercado, está caindo 9,9%. A Memecoin, Dogecoin, maior memecoin do mercado, que é o sétimo maior criptoativo, nesse momento está caindo 17,7% nas últimas 24 horas. Cardano caindo 11%, a gente vê a Tron também caindo cerca de 9%, a BNB caindo cerca de 6%. Então a gente está vendo uma queda bastante intensa dos principais criptoativos nesse momento. Se o Bitcoin está caindo esse percentual, que é um percentual sim considerável nas últimas 24 horas, um percentual superior a 5%, é natural que a gente veja as altcoins caindo ainda mais. Especialmente as memecoins, tá? As memecoins a gente costuma falar que elas sobem muito, é verdade, elas costumam ter subidas muito fortes, mas as quedas são também muito intensas. Então se a gente pegar aqui só de memecoin, a PEP, que quebrou recorde recentemente, está caindo 18%, Shiba Inu caindo 15%, que nem a Doge, que nem eu falei, caindo 17%, Dog with Hat caindo 17%, então as memecoins elas têm muita velocidade para subir, mas tem muita velocidade para descer também, por isso que a gente sempre fala para ter muita cautela. E sem sombra de dúvida, o mercado todo ele está vendo um momento ele deixou um pouco a fase eufórica, né? O mercado nesse momento ele está mais analisando, mais tentando ver quais são os próximos passos do mercado. Como assim? Ao longo dessa semana, o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, anunciou um corte da taxa de juros, mas o que teoricamente é bom para uma renda variável, mas o que pegou mais foi justamente a declaração, a nota deles falando que o ano de 2025 ainda vai ser um ano de combate à inflação, o que vai fazer com que a curva de queda da taxa de juros vai ser menor do que o imaginado anteriormente. Então isso, sem sombra de dúvida, fez os investidores ficarem um pouco mais cautelosos. Eu acho que essa é a palavra mais certa. E isso a gente conseguiu ver ontem também nos ETFs. O ETF de Bitcoin Spot no dia de ontem teve um dia de forte saída. Foram mais de 7 mil unidades de BTC de outflow. Foram 7.020 BTC de saída dos ETFs de Bitcoin Spot. E quem liderou a saída de forma surpreendente não foi o da Grayscale, foi o da Fidelity. A Fidelity teve uma saída de mais de 2.100 BTC do seu ETF. E inclusive, quando a gente voltar para o ciclo de entrada, algo que a gente muito provavelmente vai ver é a Fidelity ultrapassando o ETF da Grayscale e se tornando o segundo maior do mercado. Mas com essa grande saída do dia de ontem, a distância ficou um pouquinho maior, mas eu realmente acredito ali que até máximo primeira semana de janeiro o ETF da Fidelity vai ultrapassar o ETF da Grayscale. E se a gente teve saída no ETF de Bitcoin Spot, a gente teve a mesma coisa no ETF de Ether, interrompendo uma grande sequência de dias positivos, uma grande sequência de inflow. O dia 19 de dezembro a gente teve outflow, a gente teve saída. Foram mais de 16 mil unidades de ETH de saída. Para ser mais exato com vocês, foram 16.687 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 60 milhões e meio. E naturalmente, pelo menos ainda no ETF de Ether Spot, quem liderou a saída foi o da Grayscale. Afinal de contas, as taxas deles são muito superiores aos dos outros ETFs e eles já não queimaram tanto ativo sob gestão que nem o ETF de Bitcoin Spot da Grayscale já queimou. A gente vê que essa saída da Grayscale está diminuindo dia após dia, mas de qualquer forma, ontem, quando tem saídas mais intensas, o da Grayscale costuma também liderar as saídas. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre essa questão do interesse institucional por Bitcoin, do interesse institucional por criptomoedas, a maratona de compras da mineradora de Bitcoin Mara atingiu mais de 1,5 bilhão de dólares em aquisições de Bitcoin nos últimos 2 meses, financiadas pela emissão de 2 notas conversíveis. Isso deu à empresa um aumento total em seus ativos de mais de 50% neste trimestre até agora e quase 200% nesse ano. E vale ressaltar que isso acaba sendo uma tendência, né, de algumas empresas.
O próprio perfil de Twitter, que vale muito a pena vocês seguirem, que é o Bitcoin Archive, é o BTC_Archive lá no Twitter, na atual rede social X, você vai conseguir achar esse perfil, é muito legal. Eles publicaram assim, enquanto você está panicando, enquanto você está ficando com medo de pequenas quedas, de pequenas correções no Bitcoin, a Mara comprou 1,53 bilhão de dólares em Bitcoin, a BlackRock comprou 359 milhões e a Hut 8 comprou 100 milhões de dólares. O Saylor, que é o fundador da MicroStrategy, provavelmente vai estar falando com o mercado para arrecadar outros 3 bilhões de dólares para comprar mais Bitcoin, e nações estão comprando Bitcoin de forma silenciosa. E isso é uma verdade, né? A gente tem visto cada vez mais institucionais, cada vez mais empresas interessadas em comprar Bitcoin, cada vez mais países embarcando também no Bitcoin, e muita gente, quando cai esses 5% de um dia para o outro, acaba ficando com medo, acaba ficando com pânico do mercado, pavor, e liquida, né? E vende de forma desesperada. Mas apesar dessa queda nas últimas 24 horas, apesar de agora estar caindo inclusive para 95.500 dólares americanos cada unidade do Bitcoin, se a gente aumentar a nossa análise, ao invés de um dia ou 7 dias, para um mês já, por exemplo, em um mês o Bitcoin continua com uma alta de 1%. Se a gente aumentar para um período maior, como um ano, o Bitcoin está ganhando 117%. Se a gente olhar para um período até um pouco maior, entre 30 e 60 dias, se a gente olhar ali para o dia 5 de novembro, que foi quando a eleição norte-americana aconteceu, naquele momento cada unidade do Bitcoin estava 69 mil dólares e agora está 95, e a gente está falando que o mercado está em queda, despencou muito. Então, na verdade, tem uma frase em inglês que é muito legal, que eu gosto de falar bastante ela nesses momentos, que é "When you doubt, zoom out", que significa, quando você está na dúvida sobre o mercado, aumenta o período de tempo que você está analisando. Se está com queda nos últimos 7 dias, olha o último mês, 1 mês e meio, 2 meses, vai dando uma olhada. O curto prazo ele está muito sujeito a ruídos do mercado, é natural, mas o médio e longo prazo ele acaba prevalecendo os prognósticos que a gente tem. E nesse momento, pelo menos, é o que eu tenho falado em quase todos os últimos episódios. Os prognósticos são os melhores possíveis nesse momento. A gente tem grandes indicativos de que o futuro da criptomoeda, de que o futuro do Bitcoin tá sendo muito bem construído, está sendo muito bem pavimentado. Então, when you doubt, zoom out. E esse é um momento bastante importante de aprender essa frase, porque afinal de contas, uma queda de 5% no dia, se você está chegando agora no mercado, pode assustar. Mas, de novo, a gente já viu quedas mais intensas e o mercado se recuperou. É claro que a gente não pode falar que o futuro vai repetir o passado, mas de qualquer forma, reforço, os prognósticos para o médio e longo prazo são os melhores possíveis. Dando continuidade ao episódio de hoje, e é uma notícia global, mas tem muito foco também no Brasil, porque no Brasil, que nem eu já falei também em outros episódios, a WorldCoin, que é a empresa por trás da criptomoeda World, que é aquela empresa que está dando token em troca do seu escaneamento de íris aqui no Brasil, que eles estão com essa máquina em São Paulo. Essa empresa está enfrentando alguns empecilhos regulatórios na Europa. A Autoridade de Proteção de Dados alemã, o Escritório Estadual de Supervisão de Proteção de Dados da Baviera, emitiu medidas corretivas para o projeto de identidade digital World, anteriormente conhecido justamente como a WorldCoin, devido ao tratamento de dados biométricos. Essa autarquia anunciou no dia de ontem, 19 de dezembro, que concluiu sua investigação sobre a conformidade da World com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que é o GDPR. A autoridade ordenou que a World implemente um procedimento de exclusão de dados que atenda aos padrões do GDPR dentro de um mês, a partir da data de vigência da decisão. Em resposta, a Fundação World recorreu da decisão, solicitando aos reguladores uma definição judicial sobre se as tecnologias de aprimoramento de privacidade da World Network atendem à definição legal de anonimato da União Europeia. Além disso, a empresa anunciou, em maio de 2024, a desativação do seu sistema anterior e a exclusão de todos os dados armazenados. Esse projeto ele tem enfrentado problemas, questões regulatórias no mundo todo. Eles fizeram uma grande mudança ao longo desse ano de 2024, justamente por causa disso, mas de qualquer forma, agora eles estão enfrentando mais essa questão na União Europeia. Muito provavelmente não vai terminar aqui, porque é uma questão muito sensível, pelo menos no papel, né? Pelo menos na teoria, a questão de escaneamento de íris. Eu falo pelo menos na teoria porque o seu celular já faz isso todos os dias, né? A Apple já tem essa informação, o Android já tem essa sua informação, se quiser armazenar. Mas por isso que eu falo que é na teoria. Eu, por exemplo, não fiz esse escaneamento de íris, mas eu sei que é simplesmente uma questão teórica, porque se as Big Techs quisessem, elas já teriam a minha íris escaneada. Mas, de qualquer forma,
Por causa dessa teoria ainda, esse projeto vai enfrentar diversas questões regulatórias por muito tempo. E agora estão enfrentando isso novamente na Europa. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, o El Salvador comprou $1 milhão em Bitcoin um dia após fechar um acordo de $1,4 bilhão com o FMI, que estipulava limites para lidar com a criptomoeda. Vale ressaltar que El Salvador foi o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como uma moeda de curso livre. O Escritório Nacional de Bitcoin do país escreveu um post no antigo Twitter, no X, no dia de ontem, que havia transferido mais de $1 milhão em Bitcoin para a nossa reserva estratégica de Bitcoin, com seu site mostrando que adicionou 11 BTC às suas reservas. A movimentação quebrou sua sequência de adicionar apenas um Bitcoin por dia que o presidente Nayib Bukele anunciou em novembro de 2022 e elevou as reservas do país para 5.980,77 BTC no valor de $580 milhões. Essa $580 milhões é utilizando uma cotação média de 97 mil. Nesse momento está um pouco abaixo, mas não vai estar muito distante disso. A carteira aqui de El Salvador é pública, qualquer um consegue consultar. E a gente vê que, de fato, no dia de ontem, teve um pequeno pump, teve um pequeno boom, que foi uma entrada de criptomoeda, uma entrada de Bitcoin adicional. E isso aconteceu apenas um dia depois desse acordo entre o FMI e El Salvador para um empréstimo, onde El Salvador teve que limitar algumas questões, algumas coisas da lei Bitcoin. De qualquer forma, muita gente ficou falando que com isso, El Salvador teria cancelado o fato de Bitcoin ser uma moeda de curso legal, o que já foi amplamente desmentido, inclusive por legisladores de El Salvador, que o Bitcoin vai continuar sendo uma moeda de curso legal em El Salvador. El Salvador vai continuar comprando Bitcoin sempre que possível, em um ritmo mais acelerado para sua reserva estratégica. E o mercado de capital de Bitcoin vai continuar sendo construído também em El Salvador. Eles até deram um exemplo. A recém-tokenizada questão de US Treasuries, de tesouros dos Estados Unidos via Liquid. Então eles estão sim investindo cada vez mais em Bitcoin. Eles estão sim investindo cada vez mais em criptomoeda. É claro que algumas mudanças do projeto eles vão fazer. Por exemplo, eles têm a Tivo Wallet, que foi uma wallet que eles lançaram assim que o projeto de Bitcoin em El Salvador foi inaugurado. Era uma wallet estatal. E agora eles anunciaram que a carteira, a empresa, essa estatal, ou vai ser vendida ou vai ser desligada, no sentido de se tiverem muitas outras ofertas e nenhum tiver muitas outras ofertas de carteira para a população e ninguém quiser comprar a empresa, comprar os ativos da empresa, eles vão simplesmente dar um shutdown nela e as pessoas que usem outras carteiras do mercado. Então, tiveram sim algumas mudanças, como solicitação do FMI, inclusive essa questão da Tivo Wallet foi uma solicitação do FMI, mas de qualquer maneira, El Salvador continua firme e forte, ousaria falar cada vez mais firme e forte na adoção, na utilização do Bitcoin. E de novo, El Salvador é apenas o primeiro país a fazer isso. Estados Unidos, aí a gente vai ver que vai começar com o Trump provavelmente a usar o Bitcoin como reserva estratégica, uma das promessas de campanha, e se os Estados Unidos fizerem isso, outros diversos países vão correr atrás. Afinal de contas, é a maior potência do mundo. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia ao longo dessa semana. E a gente já tem um encontro marcado aqui na semana que vem. Valeu!